Olá, meus alunos. Olá a todos que acompanham este canal aqui pelo YouTube e pelas redes sociais. Depois de um breve período sem postar vídeos sobre a temática de direito penal, retomamos essa semana. Aí explico a todos que acompanham este canal que a motivação foi devido à realização das avaliações na instituição Unicesumar. Então retomamos aqui a toada das nossas aulas, do nosso debate, do nosso bate-papo. Tem rendido aqui boas discussões e tem nos ajudado a compreender melhor o estudo do direito penal. Hoje trabalharemos a questão relativa à aplicação da pena. Eu dividi este tópico da aplicação da pena em duas aulas, né, para que as aulas não ficassem tão longas e não ficassem tão cansativas. Então hoje trabalharei a primeira parte e deixarei a questão referente à dosimetria da pena para a segunda aula, que provavelmente postarei para todos os senhores na próxima quinta-feira. Então, iniciando a discussão referente ao tema proposto hoje, a aplicação da pena, no tocante à individualização da pena, depois de termos percorrido o estudo da parte geral do direito penal brasileiro, chegamos num momento crucial, que é a definição em eventual sentença condenatória da quantidade de pena aplicada ao condenado. Então ela segue um critério interessante, né, e um critério que deve ser seguido à risca, até porque a discricionariedade do magistrado na dosimetria da pena, ela deve atender os requisitos propostos no Código Penal brasileiro. Há uma maior amplitude desta discricionariedade na primeira fase da aplicação da pena, e as duas outras fases a necessidade de acompanhamento específico do que o próprio Código Penal estabelece. Então vamos lá, né, fazendo um breve histórico, muito breve, sobre as sentenças, sobre a fixação da condenação criminal. Lembrando, né, que na Idade Média o arbítrio judicial era muito amplo, né? E isto era imposto claramente pelos regimes vigentes à época das políticas de tirania, e era produto de um regime penal que não estabelecia limites claros para a fixação da sanção penal. Muito bem lembrado isto na obra Tratado de Direito Penal do penalista César Roberto Bittencourt. Então, a segurança jurídica e a garantia dos direitos fundamentais do cidadão, né, elas exigem, obviamente, que haja uma precisão e clareza, né, e que esta definição de crime e a quantificação das sanções sejam de conhecimento público e notório. Não é cabível que alguém responda por um crime e tenha a sua respectiva sanção penal sem ter o conhecimento prévio destas disposições legais. Então, em relação a este período, ficou muito marcado por essa indeterminação absoluta da pena, que surge, né, neste período, logo após este período da Idade Média, os primeiros movimentos, né, um deles nós temos que mencionar um movimento liderado por César Beccaria e Montesquieu, afirmando, né, que o juiz não deveria sequer interpretar a lei, né, que ele deveria apenas aplicá-la nos seus estritos termos, ou seja, não deveria o juiz obter qualquer possibilidade discricionária de definir a pena no caso concreto. Então a pena seria idêntica para todos aqueles que viessem eventualmente ser condenados por um determinado crime. Esta linha de raciocínio está muito clara no Código Penal francês de 1791, né, e ficou muito evidente este caráter de determinação absoluta da pena, não havendo margem de discricionariedade. Na prática, né, ficou evidente, né, isso demonstra hoje no estudo do direito penal moderno, que tanto a indeterminação absoluta, né, que o juiz tem poderes supremos para a fixação da pena, causa uma situação de insegurança jurídica absurda, né? Então cada juiz teria um parâmetro para a fixação da pena, sem estar obrigado a seguir uma ritualística, mas também
a determinação absoluta da pena, numa fórmula exata, também não se mostra adequada, porque cada caso concreto e cada um dos condenados tem situações e circunstâncias específicas que demandam uma dosimetria, uma aplicação da pena de forma individualizada e diferente. Então, essa constatação determinou uma evolução para um modelo de individualização estruturado no que nós entendemos por indeterminação relativa, né, e que pode ser verificado na construção histórica do Código Penal francês de 1810. Então, essa legislação foi o ponto de partida para as legislações modernas, obviamente que com as suas adaptações e atendendo aos critérios, né, novos que os novos relacionamentos em sociedade merecem, né, e são muito diferentes daqueles imaginados lá na época da edição do Código Penal francês de 1810, porque vivemos numa realidade totalmente diferente daquela vivida na Europa naquele momento. Então surge, a partir deste momento, desse movimento legislativo na Europa, o embrião do que hoje se concebe pelo princípio do livre convencimento, né, que permite ao juiz dosar a pena do condenado de forma individualizada no caso concreto, desde que, obviamente, devidamente fundamentada, né, conforme estabelece no direito brasileiro o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal de 1988. Então podemos afirmar que a individualização da pena aqui no direito brasileiro, aí transportando isso para a nossa realidade, ela ocorre em 3 momentos distintos. Então a individualização, primeiro, se chama-se individualização legislativa, né, quando são selecionados os fatos puníveis e a quantidade de pena. Então o legislador define o que seriam os crimes, e determinando uma quantidade de pena específica para cada uma dessas condutas típicas. A segunda forma de individualização é a chamada individualização judicial, né, que é elaborada pelo juiz na sentença. E a terceira hipótese de individualização da pena ocorre na fase executória, né, ocorre na fase em que há o cumprimento da pena. Então, para nós, hoje, nesta aula, que nos interessará, é o momento da individualização judicial. Então, começando essa análise da individualização judicial da pena, ou seja, da pena que será fixada pelo juiz em caso de condenação, primeiro nós temos que fazer algumas considerações básicas. Primeiro, os tipos penais descrevem as condutas ilícitas e estabelecem, assim, né, os seus elementos essenciais, né, as chamadas elementares do tipo. Né? Então nós precisamos deixar bem evidente que há diferenças entre as circunstâncias do crime e as elementares do crime. Então os tipos penais eles podem ser integrados, né, por outras circunstâncias, chamadas circunstâncias acidentais, que embora eles não alterem a sua constituição ou a sua existência, né, eles influem claramente na dosagem final da pena. Assim, por exemplo, as qualificadoras, elas servem apenas para definir a classificação do crime derivado, né, desse crime acessório, e com pena superior à tipificação original deste crime, estabelecendo novos limites mínimo e máximo a este tipo penal. Então, há circunstâncias que não qualificam, né, as circunstâncias que não constituem e nem qualificam o crime é aqui que nos interessam nesta ocasião, né, porque são conhecidas como circunstâncias judiciais, né, e também, numa segunda categoria, as circunstâncias legais e as causas de aumento e diminuição da pena. São essas 3 etapas que nós passaremos a estudar aqui a partir deste momento. Então, a dosimetria da pena ela é dividida em 3 fases, né? A aplicação da pena seria num procedimento trifásico. Alguns sustentam que seriam em 4 fases, né? Porque haveria a necessidade de dosar a pena no tocante ao concurso formal próprio de crimes e também na continuidade delitiva. Mas, teoricamente, são 3 fases que se analisam as circunstâncias judiciais, basicamente previstas no artigo 59 do Código Penal,
A segunda fase seria a consideração das circunstâncias legais, que são as circunstâncias atenuantes e agravantes, e as causas de aumento e diminuição de pena, conhecidas também como minorantes ou majorantes. Então vamos trabalhar aqui cada uma delas e aí deixando para a próxima aula a dosimetria em si da pena e a forma de se calcular a pena no caso concreto. Aí eu dedicarei um tempo maior, com um pouquinho mais de calma, para que possamos entender esta lógica de dosagem da pena e a busca lá no tipo penal do mínimo e máximo, para que possamos compreender este cálculo em eventual condenação. Então, as circunstâncias judiciais, né, são os elementos previstos lá no artigo 59 do Código Penal, tendo em vista que a lei não os define e deixa a cargo do juiz a função de identificá-los e mensurá-los no caso concreto. Então, o que significa isso? Né, o Código Penal, no seu artigo 59, estabelece 8 elementos que o juiz precisa analisar e mensurar no caso concreto, só que não estabelece o código a quantidade de pena ou a fórmula de cálculo e consideração para que o juiz aplique no caso concreto. Então aqui que está a indeterminação relativa da pena, né? Então aqui que está a discricionariedade vinculada do magistrado. Ele precisa buscar dentro do processo esses elementos probatórios e analisar cada um desses 8 elementos para fins de fixar a pena base, né? A primeira etapa da fixação da pena, tendo em vista o mínimo e o máximo fixado em cada tipo penal. Então são conhecidos também como critérios limitadores da discricionariedade judicial, né, que nós conhecemos também por discricionariedade vinculada aos elementos próprios do artigo 59 do Código Penal. Então recomendo aos senhores uma leitura atenta ao artigo 59, principalmente no seu caput, onde há a menção específica destas 8 etapas, né, que o juiz deve seguir e considerar dentro dos autos. Então, a primeira consideração que há que se fazer, né, que o artigo 59 ele traça o caminho para adequação da pena ao fato e ao delinquente. Então, são 8 circunstâncias que devem ser analisadas pelo juiz no ato de prolação da sentença, nesta primeira fase, obviamente, caso a sentença seja condenatória. Sendo absolutória, o juiz não passará por esta fase do artigo 59 do Código Penal. Então, esses elementos devem ser extraídos, portanto, do corpo dos autos, né? Então, na ausência de provas nos autos acerca destes 8 elementos, né, sempre eles devem ser valorados de forma positiva ao condenado ou, né, na pior das hipóteses, como ocorre realmente na prática, eles ficam neutralizados para fins da dosimetria da pena em desfavor do condenado. Então, portanto, nesta primeira fase, não havendo elementos negativos ou positivos em favor do condenado, a pena deve ser fixada no seu mínimo legal. Então são eles, né, esses 8 elementos, né, eu vou efetuar rápido comentário acerca de cada um deles, indicando uma leitura de uma doutrina específica com relação a cada um deles, buscando exemplos mais contundentes, até porque estas aulas são um pouco mais curtas, até para evitar que os senhores fiquem cansados com um longo período assistindo estes vídeos, né? Então aí abrimos a discussão também desta temática através de um chat ou abrimos uma discussão com perguntas aqui na própria postagem no YouTube ou nas redes sociais. Então são eles, né? Primeiro, a culpabilidade. Então aqui nós temos que ficar bem claro esta culpabilidade analisada pelo juiz nessa primeira etapa da fixação da pena base. Não pode ser confundida aqui a análise da culpabilidade já feita no momento da condenação para preenchimento da própria estrutura do que se entende por crime, né? Que é a conduta típica, uma ação ou omissão, a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. Então, esta culpabilidade analisada aqui na dosimetria da pena não é aquela culpabilidade integrante do próprio conceito do que se entende por crime.
Então, esta culpabilidade, ela reconhecida, ela serve para a construção e para efetivamente para a condenação, mas não para a dosimetria da pena. Aqui a culpabilidade deve ser medida quanto mais intenso for o dolo, né, maior será a censura. Então, e obviamente o inverso é verdadeiro, que quanto menor a intensidade do dolo, também menor a sua censura. Então, a culpabilidade analisada ela deve ser mensurada, a sua intensidade aqui para a dosimetria da pena, para que ela fique no mínimo legal ou que ela atinja um patamar superior ao mínimo legal. O segundo elemento mencionado no artigo 59 são os antecedentes do condenado, que são os fatos anteriores praticados pelo acusado, que podem ser bons ou maus. Tá? Numa visão constitucional sobre o tema, somente tem se admitido como maus antecedentes a existência de sentença penal irrecorrível, condenatória e irrecorrível, jamais investigações ou processos ainda em trâmite, né? Até pela defesa intransigente do princípio da presunção de inocência. E além do que, há se estruturado na boa doutrina que estes antecedentes devem ser considerados para fins de limitação temporal o prazo de 5 anos previsto no artigo 64 do Código Penal, né, numa interpretação permitida feita analogicamente. O terceiro elemento constitutivo do artigo 59 e que o juiz exercitará esta discricionariedade vinculada é chamado a análise da personalidade do agente ou do condenado. Então deve ser entendida aqui como a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo, né? Por exemplo, né, nas infrações penais cometidas na menoridade ou os crimes cometidos depois do crime objeto do processo. Então aqui, portanto, obviamente, desde que não consideradas para fins de reincidência. Mais um elemento, né, previsto no 59 é a análise da conduta social, onde o juiz deve analisar o conjunto do comportamento do agente, né, no seu meio social, no seu meio familiar, no seio da sociedade, na própria empresa que trabalha, na associação de bairros e etc. Então uma pessoa, né, no caso concreto, ela pode ser portadora até de antecedentes criminais, né, mas pode ostentar, por exemplo, uma excelente conduta social. O inverso também é verdadeiro. Pode ser que alguém não ostente antecedentes criminais e tenha um péssimo comportamento perante a sociedade. Além do que, né, também o 59 determina que o juiz analise os motivos determinantes do crime, que constituem aqui, né, na leitura, no entendimento do legislador, na inclusão deste elemento, a fonte propulsora da vontade criminosa. Né? Porque assim, a doutrina diz que não há crime gratuito ou sem motivo. Né? Então, exemplo, a fonte propulsora da vontade pode estar ancorada em movimentos imorais, antissociais, ou ao contrário, né, ancorada e estruturada em situações de defesa da moralidade ou ancorada até em princípios sociais, mas que não estão dentro de um rol de permissão para que aquela pessoa tenha cometido um ato ilícito. Não isentaria ela de pena, mas poderia ser considerada favoravelmente para fins de dosimetria desta pena. Mais um elemento, né, importante que o juiz deve analisar são sobre as circunstâncias do crime. Né? Elas defluem do próprio fato delituoso. Né? Por exemplo, como a forma, a natureza da ação delituosa, os tipos e os meios utilizados, o objeto, o tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes. Né? Então vejamos, nós estamos numa situação de exceção, né, de calamidade pública, essa situação que nós vivemos, a pandemia do coronavírus. Alguém que comete um delito valendo-se desta situação, né, obviamente que as circunstâncias do crime devem ser consideradas muito mais graves, né, ou numa situação de que a pessoa encontra-se fragilizada do ponto de vista pessoal ou diante de alguma tragédia que ela esteja
que ela esteja vivendo. Então, essas consequências do crime, desde que elas não constituam um qualificador a causa de aumento de pena, devem ser consideradas aqui para fins de aumento dessa pena base ou para fins de diminuição da pena base. Aqui, obviamente, né, como foi dito, elas não podem ser confundidas com as circunstâncias agravantes e atenuantes, né, previstas lá no artigo 61, 62, 5 e 6, 65 e 66 do Código Penal, e não se pode olvidar, né, que determinadas circunstâncias também elas qualificam ou privilegiam determinados crimes. Portanto, né, elas não podem ser duplamente valoradas nessa primeira fase de individualização da pena. Além disso, uma penúltima elementar, como o penúltimo elemento do artigo 59 do Código Penal, está prevista lá a análise das consequências do crime. Elas não se confundem com as consequências naturais do crime. Por exemplo, considerar grave a consequência de um crime de homicídio em decorrência da morte. Haja vista que a consequência natural do crime de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal é exatamente a morte, né? Então, assim, essas circunstâncias, consequências do crime, elas têm que extrapolar, né, a normalidade e a própria previsão do tipo penal incriminado, né? A conduta penal incriminada. Tão graves, né? Então, são as consequências. Quando se mata um pai, por exemplo, né, que é um pai de família, é arrimo dessa família e deixa filhos desamparados, por exemplo. Né? Ou quando se desvia verbas públicas em determinado setor e estas verbas causam prejuízo fora do padrão normal, né, a um determinado setor. Por exemplo, agora, desvio de dinheiro da saúde no momento que nós vivemos gravíssimo de pandemia. Então, as consequências desse crime é muito maior para aquele que desvia dinheiro público, por exemplo, destinado à saúde no momento em que vivemos. E, obviamente, que a sua pena, ela deve partir acima do mínimo legal, tendo em vista esta condição negativa do atuar do agente. E, por último, né, também temos que analisar, o juiz tem que analisar, o comportamento da própria vítima. Né? Embora não se justifique o crime, né, nem isente o réu de pena, podem minorar a censurabilidade dessa sua conduta. Né? Exemplo, uma injusta provocação de uma vítima anterior ao fato. Né? Aqui eu faço uma citação de Manzaneira, que diz o seguinte, que pode existir uma vítima totalmente inocente, pode existir uma vítima menos culpada que o criminoso e uma vítima tão culpada quanto o criminoso. Então, recomendo a análise e o estudo no tocante ao comportamento da vítima, livros referentes a essa temática, principalmente livros que tratam da temática, e também recomendo a leitura, aí já não tem ligação com essa temática ou não, mas sobre a vitimização do próprio réu, a participação da vítima no próprio processo penal. É um tema interessante e um fator criminológico interessante a ser estudado, né, e principalmente esse comportamento da vítima de forma negativa ou positiva no desenrolar de um atuar criminoso. Então, portanto, né, este é o caminho, né, que o juiz deve seguir nesta primeira fase de individualização da pena, né, em que ele analisa essas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Já a segunda fase, né, de individualização da pena, conforme previsão lá expressa do artigo 68 do Código Penal, o juiz deve analisar aquelas circunstâncias conhecidas como circunstâncias legais, que englobam as circunstâncias atenuantes e as agravantes genéricas. Né? Então, elas assim são chamadas porque derivam expressamente do texto legal. As agravantes estão previstas no 61 e 62 do Código Penal e as atenuantes previstas no artigo 65 e 63 do mesmo Códex. Né? Então não podemos esquecer que as agravantes e atenuantes devem ser consideradas, devem ser desconsideradas, né, fazendo uma correção, quando constituírem elementares do crime, qualificadoras ou causas de aumento ou diminuição de pena. Então é bom lembrar que o Código também
não estabelece a quantidade de aumento ou diminuição das agravantes e atenuantes, mas a doutrina e a jurisprudência dominante entendem que não devem chegar ao limite mínimo das majorantes e minorantes, ou seja, limitam-se a 1/6 de aumento ou 1/6 de diminuição de pena. É importante aqui mencionar que, no caso concreto, podem coexistir circunstâncias agravantes e atenuantes. Então, situações que são benéficas e outras maléficas ao condenado. E aí o Código traz especificamente no artigo 67 essa hipótese. Então, quando houver circunstâncias preponderantes no concurso de agravantes e atenuantes, o Código dá a seguinte solução. Primeiro, essas circunstâncias agravantes e atenuantes são divididas entre circunstâncias objetivas e subjetivas. O artigo 67 do Código determina que a pena deve se aproximar, ou seja, deve preponderar das circunstâncias identificadas pelo legislador, como os motivos determinantes do crime, a personalidade do agente e a reincidência. Então, portanto, ficou demonstrado que o Código Penal brasileiro identifica as circunstâncias subjetivas como preponderantes. Então, a existência de circunstâncias como essa, elas sobrerrelevam, se sobrerrelevam sobre as demais. Mas é bom aqui mencionar que a jurisprudência tem entendido que a menoridade, que é um aspecto da personalidade, é a circunstância mais relevante entre todas elas, até mesmo mais relevantes do que a própria reincidência. Então, esse registro é importante de ser feito, porque a jurisprudência assim tem definido. Por fim, dando os contornos finais desta aula, e aí deixando em aberto a discussão referente à dosimetria da pena no próximo tópico de aula sobre a individualização da pena e a sua aplicação, entramos agora na terceira fase de individualização da pena, onde o juiz deve considerar as causas de aumento e as causas de diminuição da pena. Também são chamadas pela doutrina como majorantes e minorantes. São estabelecidas no Código Penal em quantidades fixas, então diferente das circunstâncias atenuantes e agravantes, que elas não existe um percentual fixo determinado na legislação. Elas são estabelecidas, por exemplo, como metade da pena, o dobro, o triplo, 1/3, ou elas podem estar ali exemplificadas como variáveis, por exemplo, de 1/3 a 1/3 a 2/3, mas sempre fixadas ou prefixadas no texto legal. Então aí a grande diferença delas para as causas, as circunstâncias agravantes e atenuantes. Então as majorantes e minorantes não podem ser confundidas com as qualificadoras ou privilegiadoras. Por quê? Porque estas últimas constituem-se verdadeiros tipos penais derivados. Então, portanto, eu não posso considerar e confundir minorante e majorante com privilegiadora ou qualificadora. Além disso, as causas de aumento e de diminuição da pena, elas funcionam como modificadoras da pena na terceira fase de cálculo que o juiz utiliza para a dosimetria da pena, o que não ocorre com as qualificadoras, fique bem claro isso, que estabelecem limites mais elevados ou menos elevados, no caso das privilegiadoras, dentro das quais será calculada a pena base. Então, portanto, as privilegiadoras e as qualificadoras são analisadas na definição da pena base. E aqui as causas de diminuição e aumento de pena, majorantes e minorantes, são utilizadas na terceira fase de dosimetria da pena. Então, portanto, as causas de aumento e diminuição da pena também não podem ser confundidas com as agravantes e as atenuantes, pois estas se localizam somente na parte geral do Código Penal, ao passo que as minorantes e majorantes, situam-se tanto na parte geral quanto na parte especial do Código Penal. Também se diferenciam porque as agravantes e atenuantes não fixam a quantidade de aumento ou diminuição da pena, ao passo que as majorantes e minorantes, como dito alhures, estabelecem uma quantidade fixa ou variável da quantidade de pena. Ainda é importante anotar que, em relação à incidência das circunstâncias agravantes e atenuantes,
existe debate ferrenho entre os doutrinadores sobre a possibilidade de fixação da pena fora dos limites mínimo e máximo previstos no tipo penal violado. Então eu, Jean, adoto a corrente que as atenuantes podem quedar sim numa pena mínima aquém do mínimo legal, porém entendo ser incabível que as circunstâncias agravantes elevem a pena acima do máximo fixado no tipo penal, ou seja, na sua pena em abstrato. Como essa temática ela é muito interessante, eu me comprometo futuramente, num vídeo breve, discutir essa questão no tocante às agravantes, se elas podem ou não serem fixadas aquém ou superior ao mínimo e máximo em abstrato previsto no tipo penal. Então retomaremos essa discussão num vídeo específico e acho que é um tema extremamente interessante para estudo e para pesquisa, a qual eu recomendo a todos que acompanham este canal e estas aulas de direito penal. Então, portanto, definindo aqui esta temática e delimitando para a próxima aula a nossa discussão, podemos dizer que o cálculo da pena ocorre em 3 fases, conforme estabelece o artigo 68 do Código Penal, mas há quem afirme que seria, na verdade, em 4 fases. Por quê? Então, a primeira fase, conforme define o artigo 68, o juiz deve considerar o quê? As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. São consideradas circunstâncias judiciais. Na segunda fase, o juiz leva em consideração as circunstâncias legais, genéricas, agravantes e atenuantes previstas no artigo 61, 62, 65 e 66 do Código Penal. Já na terceira fase, o juiz aplica as causas de aumento ou de diminuição da pena previstas na parte geral e na parte especial do Código Penal, também conhecidas pela doutrina como minorantes ou majorantes. E há quem diga que existe uma quarta fase em que o juiz deve analisar, ele estabelece como fase, mas o juiz deve sim analisar esta etapa das majorações decorrentes do concurso formal próprio e da continuidade delitiva que incidirão sobre a pena definitiva, ou seja, a fixação na primeira fase das circunstâncias judiciais, a segunda fase das circunstâncias legais, aplicam-se eventuais causas de aumento ou de diminuição da pena e, posteriormente, havendo constatada a ocorrência do concurso formal próprio e da continuidade delitiva, incidirão sobre essa pena encontrada. Mas não como fase de aplicação da pena, mas como uma sequência lógica. Obviamente que na sequência o juiz, definida a pena, precisa limitar o regime de cumprimento da pena, estabelecendo o quantum de pena e aquela determinação legal prevista no Código Penal, de 0 a 4 anos, acima de 4 até 8 e de 8 em diante, definindo o regime aberto, semiaberto ou regime fechado. Além do que, havendo uma consideração eventualmente se encaixando na hipótese do artigo 44 do Código Penal, a eventual substituição da pena privativa de liberdade por outra ou outras penas alternativas, conforme dicção do artigo 59, 4 do Código Penal, inciso 4, ou de substituição da sua execução em hipóteses um pouco mais remotas, na forma do artigo 157 da Lei de Execução Penal. Então, eu acredito que esse tema ficou bem distribuído. Eu resolvi dividir essa temática em 2 aulas. A próxima aula nós trataremos da dosimetria da pena, para que não ficasse tão carregada a temática, e faremos um exercício aqui, num caso concreto, simulando como que a doutrina e a jurisprudência entendem como essa pena deve ser dosada, como essa pena, num caso concreto, precisa ser aplicada. Tentaremos aqui desenvolver, inclusive, uma fórmula para que essa pena seja calculada de forma correta, porque na prática, quem advoga e pela experiência na advocacia criminal que tenho, nota-se que há muita discrepância no tocante à dosimetria da pena, e essa temática é objeto de muitos recursos nos tribunais brasileiros.
Espero que tenha sido produtivo, que este tema tenha lhes auxiliado no entendimento da matéria de direito penal, e me coloco à disposição de todos para eventuais questionamentos ou colocações sobre a temática, para que possamos abrir este canal de discussão e que eu possa aprender com os senhores também. Um grande abraço e até a próxima aula.